Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a essa aula 8 do curso de Educação Fiscal e Cidadania, que vai tratar sobre gasto público e orçamento. Meu nome é Diogo Joel Demarco, eu sou professor do curso de Administração Pública e Social da URGS e, juntamente com a professora Rosa Chiesa, vou ser o responsável por trabalhar essas aulas do curso com vocês. Nesse vídeo, esse segundo vídeo, nós vamos tratar especificamente sobre o orçamento público. Vamos tratar da sua definição, né? Quais são as funções do gasto público, quais são os princípios orçamentários que orientam a elaboração e a execução e a avaliação de um orçamento, e também vamos apresentar para vocês as bases que estruturam e como se organiza o sistema brasileiro de planejamento e orçamento. Essa é uma temática muito importante, né, que a gente vai tratar no decorrer dessa aula, e está muito relacionada também com as aulas anteriores que vocês tiveram e com as posteriores. A gente vai discutir o papel do Estado, sobretudo os gastos sociais, e também de onde vêm os recursos, né, que vão compor o orçamento que é utilizado para implementação de ações e de políticas públicas. Eu vou utilizar uma apresentação, que ela também vai estar disponível para vocês no decorrer, né, das atividades, que vocês podem acessar esta apresentação, que vai facilitar o acompanhamento dessa videoaula. Perfeito? Bom, então nós vamos tratar nesse vídeo, como eu falei para vocês, desses tópicos, né, de uma compreensão do que é o orçamento público, né, e as funções do gasto público, os princípios orçamentários e a organização do Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento, com as leis que organizam e estruturam esse sistema. Bom, a primeira coisa para a gente compreender, né, que nós vamos discutir orçamento público, mas nós vamos discutir orçamento público que é uma organização de como se apresentam, né, todos os gastos públicos, todas aquelas despesas com a oferta de bens e serviços públicos, com a remuneração dos servidores, com os gastos com obras, né, com os investimentos em obras, isso tudo precisa constar no orçamento público. Então, portanto, quando nós estamos falando de orçamento público, nós estamos falando pelo lado do gasto com o planejamento, né, a organização desses gastos públicos através de programas, de projetos, né? O orçamento público propriamente também organizado em programas e projetos que vão apresentar de que maneira esses recursos vão ser gastos, em que, qual é a finalidade deles, com que recursos esses recursos vão ser utilizados, e ele também, o orçamento, vai dialogar com a contabilidade pública, que é a forma como esses recursos são registrados, né, para que seja feita a contabilidade pública. Todo esse universo que envolve os gastos públicos, ele demanda que se tenha, primeiro, uma visão de uma atuação sistêmica. Né? Por quê? Porque ele demanda uma atuação coordenada, né, que vai envolver a necessidade de financiamento, de controle, né, para que ela possa ser efetiva. Então, compreender o orçamento, primeiro, não é só uma peça contábil, é uma ferramenta, tá, importantíssima, que está relacionada com isso, com o planejamento, com a contabilidade, e, portanto, exige de nós essa visão sistêmica. E essa visão sistêmica que vai ser estruturada a partir do quê? Da necessidade de publicidade e transparência das informações sobre o orçamento público, tá? Para que ocorra o controle interno, né, exercido pelo próprio governo, como também o controle externo, que é aquele que é exercido pelos órgãos de controle externo, os tribunais de contas, e também o controle social, né, por parte da população, por parte da cidadania. Isso tudo é muito importante para a avaliação da efetividade do gasto público, tá bem? Se, por um lado, quando nós pensamos em gasto público, nós temos que olhar essas dimensões todas, não podemos nos esquecer também que o gasto público ele está relacionado com o quê?
da onde vêm esses recursos, tá? Como que eles são arrecadados, que é aquilo que vocês também trabalharam e exploraram nas outras aulas do curso, que é compreender o nosso sistema tributário, da onde que ele arrecada os recursos, de que maneira ele arrecada esses recursos, de quem ele arrecada esses recursos, né? Então, é importante compreender também que esse sistema tributário ele se organiza a partir de uma estrutura federativa, né? De um sistema federativo como é a Federação Brasileira, que tem a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, tá? E a União também é responsável por tributos e tem o seu fisco, tem a sua receita, da mesma maneira que os estados, que têm um determinado conjunto de tributos que são de sua responsabilidade, tem a Receita Estadual, e os municípios, que também tem um conjunto de tributos, que são atribuições suas, né? E de uma receita municipal, tá? Além dessa organização do sistema tributário a partir de um sistema federativo, existem todo aquele conjunto de princípios, né, de tributos, das suas diferentes espécies, da competência de tributar, de debates como a progressividade, que também precisam ser compreendidos, né? E também da estrutura tributária em si, né? O Código Tributário Nacional, que vai descrever quais são as fontes, os fatos geradores, né? Se é sobre o consumo, sobre a renda e o patrimônio. Então, compreender o orçamento público, gente, é compreendê-lo dentro desse ecossistema todo que envolve o sistema tributário e a política fiscal, ou seja, a maneira como a gente arrecada e a maneira como os recursos são gastos, tá bem? Então, a aula de hoje é para a gente olhar sobre o orçamento público, mas não perder ele dessa dimensão. Bom, então, a primeira coisa, quando a gente vai falar de orçamento público, que vai tratar das receitas e das despesas, né, é importante a gente compreender, então, os orçamentos públicos, que eles vão ser a forma da gente traduzir da onde vêm os recursos, né, as diferentes fontes de receita, né, sejam dos tributos, sejam da atividade econômica do Estado, sejam dos serviços que o Estado presta, seja do endividamento por meio da emissão de títulos da dívida, tá? Esses recursos vão ser organizados, eles têm que estar organizados no orçamento, da mesma maneira que a descrição das despesas públicas, né, que vão compor esse gasto público. E aí é importante a gente compreender o papel do orçamento, mas também o tópico que nós vamos discutir no próximo vídeo, que são as classificações orçamentárias, tá? Porque como envolve um conjunto muito grande de informações, um regramento muito grande, nós vamos tratar nesse primeiro vídeo dessa compreensão do que é o orçamento público e do sistema brasileiro de planejamento e orçamento. E no vídeo seguinte, nós vamos tratar das classificações orçamentárias para a gente compreender e saber ler o orçamento público. E o terceiro vídeo dessa aula, nós vamos tratar de algumas fontes, de onde a gente busca informação, né? De sistemas de informações onde a gente pode acessar informações sobre os orçamentos públicos. Grosso modo, né, todos os orçamentos eles vão apresentar da onde vem a arrecadação e de que maneira, né, vão ser realizados os gastos públicos. Então, esse é um desenho sintético de que, de certa maneira, representa isso, né? Nós temos, por um lado, aqui a arrecadação em laranja e os gastos em verde. Então, na arrecadação, um orçamento ele precisa apresentar da onde vêm esses recursos, tá? E, por outro lado, em que eles vão ser gastos. Aqui, por exemplo, né, é um quadro síntese do orçamento federal, que então nós vamos ter os gastos com os benefícios do INSS, a rolagem, o pagamento dos juros da dívida, os gastos com educação, com saúde e assim por diante. O conjunto de todos os gastos, né, das despesas públicas vão ter que aparecer num orçamento. Aquele desenho, né, esse desenho aqui, é uma maneira sintética de como nós apresentarmos o orçamento, porque o orçamento em si, ele vai trazer um conjunto muito grande de informações, tá bem? Então, um primeiro aspecto que eu queria ressaltar com vocês é por que é importante a gente estudar o orçamento público, tá?
Porque ele é uma ferramenta, né, um instrumento de gestão que ele é importantíssimo na administração pública, tá? Sendo fundamental compreender, então, portanto, como ele se organiza, que é aquilo que a gente chama de processo orçamentário, como também qual é a estrutura dele, né? Qual é a estrutura orçamentária. Então, nós precisamos compreender a maneira como ele se estrutura, quais são as leis que balizam o orçamento público, como também como é que se dá essa organização dele, como é que ele é aprovado, como é que ele é executado, tá bem? E para compreender isso, é determinante a gente conhecer, então, portanto, o sistema brasileiro e as principais classificações que são usadas na gestão orçamentária. Então, é sempre importantíssimo a gente estudar o orçamento público, porque ele é essa ferramenta, esse instrumento de gestão pública que é determinante a gente conhecer ele, inclusive para influenciar como gestores, mas também como cidadãos, tá bem? Outro aspecto importante em relação ao orçamento público é que ele é um conceito em disputa, gente. Ele não é uma mera definição conceitual, tá? Existe uma disputa em torno do que é o orçamento público. E, na atualidade, o orçamento ele pode ser analisado tanto do ponto de vista das finanças públicas tradicionais, ou seja, um olhar mais restrito sobre o papel do orçamento, quanto ele pode ser utilizado, pode ser observado, né, como uma abordagem mais contemporânea do relacionamento do orçamento com a política fiscal como um todo. O que é essa visão mais tradicional de se observar o orçamento? É uma visão que toma o orçamento como um instrumento de manejo de receitas, despesas, quais são os resultados financeiros e dívidas do governo, visando o quê? O controle das contas públicas, tá? Ou o equilíbrio financeiro governamental, aquilo que a gente chama de olhar o orçamento para dentro, em si mesmo. Tá? Então, essa é uma visão tradicional, vamos dizer, mais restrita de como observar o orçamento público, olhando ele muito mais como um mecanismo de controle, tá? E principalmente de controle contábil das contas públicas. Já a outra visão é uma visão que concebe o orçamento também como integrante da política fiscal e, portanto, consiste no manejo de receitas e despesas, né, de resultados financeiros e do endividamento, ou seja, aqueles mesmos aspectos que o orçamento, a visão tradicional do orçamento traz, mas visando o quê? Visando os resultados externos ao governo, ou seja, o orçamento olhado para fora de si mesmo. De que maneira ele vai ter maiores níveis de atividade e de emprego, como é que ele vai contribuir com a estabilidade monetária, ou seja, é olhar o orçamento não para dentro de si mesmo, só como um mecanismo de controle, mas olhar o orçamento como um mecanismo também de realizar o quê? Aqueles objetivos de um Estado, né? De garantir políticas públicas, de intervir na atividade econômica, de ser um ator regulador, por exemplo, da atividade econômica, do emprego, de propiciar estabilidade monetária. Então, essa é uma visão de se ver orçamento público muito mais ampla, tá? Do que só o seu aspecto contábil e de controle das contas públicas. Tá? Para compreender melhor esse debate, esses conceitos, eu recomendo esse texto que está citado aí para vocês, tá? Que está disponível também aqui na plataforma Moodle, que é um texto do professor Valdemir Pires, tratando do orçamento público, uma abordagem tecnopolítica, em que ele vai explorar essas duas maneiras de se observar o orçamento público, tá bem? Bom, para além, vamos dizer, dessa visão, dessa concepção em disputa do orçamento público, um aspecto importante de nós compreendermos ele é a definição clássica do orçamento público, que é simplesmente, né, a sistemática pelo meio da qual vão ser estimados as receitas e vão ser fixados os gastos a serem financiados com tais receitas, né, que é uma definição da Rita de Castro Santos, e que dessa maneira, então, ele é um instrumento de planejamento e execução
das finanças públicas. E nessa qualidade, gente, ele é sempre um instrumento do quê? De planejamento e de gestão pública. Por isso que eu frisava a importância de nós conhecermos o orçamento público, porque ele é esse instrumento de gestão, tá bem? Mas ele tem funções mais amplas, tá? Existe um autor, o Richard Musgrave, que estabeleceu, né, ou definiu as funções econômicas do orçamento, dizendo que um orçamento ele tem um papel alocativo, tem uma função distributiva e uma função estabilizadora. O que é a função alocativa? É aquele oferecimento de bens e serviços públicos que não são oferecidos de maneira adequada pelo mercado. Então, por exemplo, quando se destinam verbas, né, recursos para construção e manutenção de escolas, de postos de saúde, o Estado está fornecendo serviços que não são adequadamente ofertados pelo mercado. Tá? E nós sabemos que de cada 4 brasileiros, 3 usam o sistema de saúde, o SUS. Tá? Porque só 1 em cada 4 brasileiros tem um plano de saúde complementar. Então, veja a importância dessa função alocativa, não só na saúde, mas de várias outras políticas. Tá? Tem também uma função distributiva, que é atuar na redução das desigualdades sociais, retirando recursos daqueles segmentos mais ricos da população e transferindo renda para aqueles setores mais vulneráveis da sociedade. Tá? Isso acontece quando? Quando o governo cria, amplia ou aperfeiçoa um programa de distribuição de renda. Por exemplo, o Bolsa Família, né, em que o Estado está intervindo para mitigar as desigualdades sociais. Essa é uma função distributiva, né, do orçamento público. Como também uma função estabilizadora, que é aquela intervenção do Estado na economia para alcançar aspectos como o pleno emprego, a estabilidade dos preços, né, do crescimento econômico. Então, por exemplo, quando o orçamento público prevê a realização de grandes obras, né, como foi o caso, por exemplo, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, quando ele intervém para atuar e para regular, por exemplo, estabelecer preços dos alimentos com o uso dos estoques reguladores, isso tudo é uma função estabilizadora que o orçamento público tem, que é muito importante, tá bem? Isso tudo, gente, para a gente compreender que, na atualidade do debate sobre orçamento público, nós temos desafios que são muito importantes, tá? E um desafio contemporâneo em relação ao orçamento público passa a ser o de fazer o orçamento contemplar dimensões importantes do processo das políticas públicas, como o planejamento estratégico e a avaliação de resultados e impactos, como esse esquema tenta traduzir aí embaixo. Porque quando nós estamos falando de implementar políticas públicas que são planejadas, nós estamos falando de seguir um processo que envolve você ter insumos, né? Os recursos que são mobilizados, e aqui os insumos no orçamento, que são os recursos públicos, eles são muito importantes, tá? Para se desenvolver atividades por meio de processos que vão resultar em produtos, né? Que são produtos diretos. Por exemplo, eu aloco recurso, desenvolvo um processo que é para ter um produto que é vacinação, por exemplo, né? A compra de vacinas que vão ser aplicadas pelo sistema, como tem sido agora, por exemplo, no caso do combate à Covid. Tá? Esses insumos, processos e produtos que são mobilizados, eles vão nos dar resultados, né? Que são aqueles resultados que tenham efeitos imediatos. Né? Conduzir, reduzir o número de hospitalizações de pessoas que vão sofrer, por exemplo, com uma doença. E esses resultados vão gerar impactos, né? O impacto é aquele resultado de mais longo prazo, duradouro, que vão intervir sobre o desenvolvimento. Então, isso é importante porque insumos, processos e produtos, de certa maneira, são fáceis da gente aferir, mas resultados e impactos são mais difíceis da gente aferir e mensurar. Ok, pessoal? Então, esse é um primeiro aspecto que é importante que vocês compreendam, que a gente vai trabalhar sobre esse entendimento do que é o orçamento público, né, e a importância que ele tem. Bom, antes de entrarmos na apresentação de como se estrutura e funciona
o Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento, eu queria ressaltar um outro aspecto importante, que são os princípios orçamentários. O que são os princípios orçamentários? Deixa eu apresentar aqui para vocês, para ficar mais fácil essa compreensão. Os princípios orçamentários, eles são regras que são estabelecidas que visam conferir uma maior racionalidade, uma maior eficiência, uma maior transparência ao processo de elaboração, execução e de controle do orçamento público. Anualmente é editado o Manual Técnico do Orçamento, o MTO, em que são apresentados uma série de informações sobre as classificações orçamentárias e também consta no Manual Técnico do Orçamento os princípios orçamentários. Esses princípios, gente, eles são válidos para todos os poderes, para o Poder Executivo, para o Legislativo e Judiciário, e para todos os entes federados, para a União, para os estados e municípios, e são estabelecidos e disciplinados tanto por normas constitucionais, quanto também por normas infraconstitucionais, né, quanto pela própria doutrina relacionada ao orçamento público. Então, elas são regras que são válidas para todo o processo orçamentário, né, elaboração, execução e controle e avaliação, e aplicam-se tanto à lei orçamentária, como a gente vai ver, como também aos créditos adicionais, aqueles créditos que são aprovados, né, posteriormente à lei já estar em execução. Mas eles não têm um caráter absoluto, tá? Por quê? Porque existem várias exceções, mas eles são importantes de serem compreendidos, tá? Dentre os princípios básicos que devem ser seguidos para a elaboração e controle do orçamento público, segundo um conjunto de legislação, né? Por exemplo, a Lei 4.320, lá de 64, a própria Constituição Federal de 88, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, destacam-se alguns desses princípios orçamentários. Deixa eu projetar eles de uma maneira mais ampla aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Bom, esses princípios orçamentários, isso também está no capítulo do livro, de uma maneira mais detalhada, que está disponível para vocês de bibliografia, tá? Mas eles compreendem um conjunto de princípios orçamentários, como, por exemplo, da unidade, que só deve haver uma só lei orçamentária anual para cada entidade da federação, ou seja, para a União, estados e municípios. Por isso que a gente fala que existem orçamentos, né? Porque existe um orçamento federal, 27 orçamentos dos estados e do Distrito Federal e 5.570 orçamentos, leis orçamentárias anuais. Por isso a importância também das classificações, para a gente poder cruzar essas informações e chegar às contas públicas federais, tá? Universalidade, a LUA, né, o orçamento deve conter todas as despesas e receitas da administração pública, englobando todos os poderes, fundos, órgãos e entidades da administração pública. A anualidade, né, essas receitas e despesas devem se reportar a um período determinado, né, de um ano, que corresponde aqui ao exercício fiscal também, ao ano civil aqui no Brasil, né? A exclusividade, a LUA não pode conter, né, a lei, né, da orçamentária anual, não pode conter outro dispositivo estranho àquele que se relaciona à previsão da receita e fixação da despesa, né? Especificação que a LUA não pode consignar, né, dotações globais de despesa, ela deve fornecer um detalhamento suficiente para demonstrar a origem e a aplicação desses recursos, né? Outros princípios, a publicidade, que é um aspecto muito importante, né? Tanto a LUA quanto os seus créditos, os atos relativos à sua elaboração e execução devem ser divulgados para conhecimento público e serem acessíveis a qualquer cidadão para consulta. O último dos nossos vídeos aqui a gente vai ver que, por mais que esse seja um princípio importante da publicidade, não é muito fácil a gente encontrar e compreender as informações orçamentárias, tá? A gente vai ver isso em alguns sistemas. O orçamento bruto, a LUA deve conter as receitas e despesas pelos seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução prévia, tá? Não afetação de receitas, é que quando as receitas constantes na LUA deverão estar livres de comprometimento prévio a determinados gastos, né, sendo vedada a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundo ou despesa. Aqui há exceções, especialmente
naquelas políticas, naqueles setores que têm recursos vinculados, né, como a saúde e como a educação, né? O equilíbrio, né, as receitas constantes na LOA não devem exceder as despesas previstas para o exercício financeiro. E, por fim, a programação, né? As receitas e despesas constantes na LOA deverão ser organizadas de modo a veicular a programação de trabalho do governo, quais seus programas, seus objetivos, as metas e as ações que tem, tá? Então, os princípios orçamentários são importantes porque eles balizam muito da maneira como o orçamento é elaborado, como ele é executado e também como nós podemos acompanhar esse orçamento. Bom, vamos entrar agora, então, nessa última parte desse nosso vídeo, no Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento. A Constituição Federal de 88, gente, estabeleceu as bases para a retomada de um processo amplo de planejamento, que envolvia o quê? A adoção de um sistema de planejamento constituído por planos e programas nacionais, regionais, setoriais. Então, a gente tem o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Saúde, que são todos esses planos setoriais, né? A consolidação disso tudo num plano plurianual, o PPA, que é um plano de médio prazo, né? Um plano de 4 anos, e o detalhamento deve ser feito anualmente desse plano plurianual por meio de uma lei orçamentária anual, a LOA, que é elaborada e executada de acordo com aquilo que é disposto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ambas essas leis, a Lei Orçamentária Anual e a LDO, têm uma periodicidade anual. Se nós fôssemos organizar esse sistema brasileiro de planejamento numa imagem, é essa que aparece aí para vocês, tá? Que são os pilares do sistema brasileiro de planejamento e orçamento. A Constituição definiu que deveria haver, né, um plano plurianual, né, que a cada 4 anos, esse plano plurianual ele seria detalhado e definido anualmente a alocação de recursos por meio da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da LOA, e isso tudo seria regulamentado por uma Lei Complementar de Finanças Públicas. Essa Lei Complementar de Finanças Públicas nunca foi votada até hoje, tá? E o que acaba cumprindo um pouco esse papel é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei lá de 2000, né? A Lei Complementar número 101, que estabelece, ela é muito mais conhecida como a lei que estabelece os limites de gasto com o pessoal, mas não é só isso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a professora Rosa vai explorar numa das nossas aulas um pouco mais das suas características e o papel dessa lei. Ela tem um papel importante por vários aspectos, e não só esse, tá bem? Então, esses são os pilares do Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento. Bom, a tramitação dessas leis, tanto do PPA quanto da LOA e da LDO, é uma tramitação que ela, obrigatoriamente, isso tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto dos municípios, quem elabora o projeto de lei é o Poder Executivo. Essa é uma atribuição constitucionalmente definida. Então, o Poder Legislativo, ele vai receber esse projeto de lei do Executivo, vai discutir, pode alterar e vai aprovar esse projeto de lei. Depois dessa discussão e de aprovação, ele volta para o Executivo, que vai sancionar e promulgar essas leis, tanto do PPA, quanto a LDO, quanto a LOA, e pode propor vetos ao texto que é aprovado no Legislativo. Se não tiver veto, vai para aprovação e começa a execução. Se tiverem vetos do Executivo, esses vetos vão voltar para o Legislativo, aprovar ou rejeitar os vetos propostos pelo Executivo. Então, vocês vejam que a tramitação, né, das leis orçamentárias é uma tramitação que envolve um conjunto de etapas, né, e de diferentes atores, tanto do sistema político, quanto das organizações de pressão e os grupos de pressão da sociedade civil, que vão atuar, seja sobre o executivo, seja sobre o legislativo, para incluir as suas demandas nas leis, tanto de planejamento, quanto, sobretudo, na lei orçamentária anual, na LOA. Então, em termos de características, né, dessas leis de planejamento e orçamento, o plano plurianual, o PPA, ele é de periodicidade quadrienal, né, e ele deve ser entregue, o executivo deve mandar o projeto de lei para o legislativo,
entre o dia 31 de agosto e 30 de setembro do primeiro ano de gestão. Então, o governador, o presidente, o prefeito, quando são eleitos, ele tem o primeiro ano do seu mandato para elaborar esse projeto de lei e enviar para o legislativo, que vai ser discutido e vai ser aprovado e começa a ser implementado no ano seguinte, né? As leis orçamentárias e o PPA também começa a ser implementado no ano seguinte. Já a lei de diretrizes orçamentárias, ela é de periodicidade anual e ela é uma lei que tem que ser entregue entre 15 e 30 de abril para o legislativo. O legislativo tem que discutir e aprovar essa lei orçamentária no primeiro semestre, né? Até a última sessão do primeiro semestre legislativo. Por quê? Porque é essa lei de diretrizes orçamentárias que vai ser a base para elaboração, né? Ela detalha quais são as prioridades do PPA e ela traz as bases para a elaboração da lei orçamentária anual. A LOA, ela também tem periodicidade anual e também deve ser entregue naquele mesmo período de 31 de agosto a 30 de setembro para tramitar no legislativo que vai discutir e aprovar essa lei orçamentária. Em termos de ciclo orçamentário, né, aqui cada uma dessas 4 leis, né, o PPA, a LDO e a LOA, o encaminhamento, as datas que eu já falei para vocês, o prazo limite para aprovação dessas leis pelo legislativo e a vigência delas. Então, o PPA ele tem uma vigência de 4 anos que começa a valer do dia 1º de janeiro do segundo ano de mandato, né, do executivo, até o dia 31 de dezembro do primeiro ano do mandato seguinte. Tá? Então, ele vale para os 3 anos de um mandato mais o primeiro ano do mandato seguinte. Já a LDO, na verdade, ela tem uma validade de 18 meses, porque se ela é aprovada no primeiro semestre, no fim do primeiro semestre, e ela vale para a elaboração da lei orçamentária, ela vale da data da aprovação, né, até o dia 31 de dezembro do ano seguinte. Já a lei orçamentária vale do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, quando ela deixa de existir, né? É o princípio da anualidade. A lei orçamentária anual, ela deixa de existir a partir do dia 31 de dezembro. Não significa que os recursos que estão na conta dos órgãos públicos, eles desaparecem, mas a forma de se gerir, né, a lei orçamentária, ela muda, tá? A gente vai explorar isso um pouquinho melhor no próximo vídeo. Então, em termos, gente, de síntese, o orçamento anual, né, ele vai trazer os programas e as ações, e ele tem periodicidade de 1 ano, ele se relaciona, então, ele se amarra ao plano plurianual, né, que são os programas e ações para um período de 4 anos, e ele deve estar relacionado também ao planejamento de longo prazo, as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento, os planos setoriais, né, porque vamos lembrar que os planos de saúde, da educação, né, o Plano Nacional de Educação, por exemplo, é um plano de 10 anos. Então, a ideia dessa relação entre planejamento e orçamento é que eles dialoguem, eles amarrem essas iniciativas, o que, em muitos momentos, não acontece, o que é um dos problemas, tá? Um outro aspecto importante também, em termos da periodicidade do funcionamento, é que eu sempre estou elaborando o PPA num ano para ser executado nos 4 anos seguintes, da mesma maneira que eu vou elaborar a LDO e a LOA num ano para ser executada no ano seguinte. Por isso que ela é uma estimativa de receitas e uma previsão das despesas, que nem sempre se confirmam, né? Ela é uma lei autorizativa. O orçamento, gente, quando ele é aprovado, ele não obriga o poder público a gastar aqueles recursos, mas ele autoriza que sejam gastos até aqueles recursos, tá? Não é um orçamento impositivo, como é, por exemplo, a realidade do orçamento dos Estados Unidos. Um outro aspecto que eu queria ressaltar, que faz essa relação entre planejamento, orçamento e gestão, é a organização, tanto do PPA quanto da própria lei orçamentária, em torno de programas, tá? Então, essa integração entre planejamento e orçamento é feita por meio dos programas. Né? Por isso que nós chamamos que o nosso orçamento é um orçamento-programa, tá? Que ele é o elemento central de integração do planejamento, do orçamento e da gestão. Tá? Então, o programa é esse elemento articulador disso, que lá no PPA vai constar determinado programa
para enfrentar um problema, uma determinada política pública, anualmente vai se alocar os recursos para esse programa, e do ponto de vista da gestão, também vão se trazer os dados, as informações desse programa para acompanhamento dele, tá? Então, em síntese, isso que nós falamos, gente, para vocês compreenderem, o plano plurianual é esse instrumento de planejamento estratégico das ações de governo pelo período de 4 anos, e é dele, do PPA, que vão derivar tanto a lei de diretrizes orçamentárias, quanto a lei orçamentária anual, propriamente dito, né? A LOA, que vai trazer, então, as metas físicas, financeiras, né, que são factíveis nesse período. Uma dica que eu passo para vocês é de vocês assistirem aos vídeos, que também tem o link para eles lá. É uma coleção de vídeos bem instrumentais, né? Vídeos curtinhos, aí de 5, 6 minutos cada um. Entre o vídeo 13 e o vídeo 11 dessa série Orçamento Fácil, tem toda essa apresentação dessas leis, desses instrumentos, né, que são o PPA, a LDO e a LOA. Eu recomendo vocês assistirem para reforçar ainda mais a compreensão desse conteúdo aqui. Aqui é uma visão um pouco mais detalhada desse ciclo orçamentário e as atribuições dos diferentes atores, né? Se é papel do executivo a elaboração do projeto de lei, e ele faz isso coletando informações, definindo quais são os programas e objetivos e metas, e elabora os projetos de lei, manda para o legislativo. Então, esse ciclo aqui orçamentário, gente, ele tem que ser cumprido nos diferentes níveis, né? Na União, nos estados e nos municípios. O Poder Legislativo é que vai fazer a aprovação, então tem uma marcha específica desse projeto, tá? As leis orçamentárias, elas têm um rito processual que tem que ser seguido, são exclusivos para tal. Depois volta para o Poder Executivo com a aprovação dessa lei, que vai sancionar a lei do orçamento, e é ele quem vai coordenar a execução da lei orçamentária, distribuindo os recursos entre os diferentes poderes, acompanhando a realização e a execução dessas atividades, né? Acompanhando a análise dos programas e os ajustes que são necessários. E o Poder Legislativo também tem o papel importante do controle, né? Porque que é desempenhado por meio dos tribunais de contas, né? Que são órgãos auxiliares, né, do Poder Legislativo, que fazem a avaliação de desempenho dos programas, emitem pareceres, né, para o julgamento das contas do Poder Executivo, que é feito pelo Legislativo, né? O Congresso Nacional faz o julgamento das contas do presidente, a Assembleia Legislativa do governador e a Câmara Municipal do prefeito. Então, vocês vejam que a importância de nós conhecermos esse processo orçamentário, né? Por quê? Porque ele impacta na maneira como aqueles problemas que são apresentados pela sociedade vão ser tratados, quantos recursos vão ser alocados, e ele envolve a participação de diferentes atores nesses momentos em que nós também, enquanto cidadãos, podemos intervir nesse processo, né? Seja no âmbito do executivo, seja no âmbito do legislativo, para que esse orçamento reflita esses interesses da sociedade e para que tenha transparência na sua execução e a gente consiga compreender essa importante ferramenta. Tá bem, gente? Então, para encerrar, só essa imagem para vocês, né, de que o orçamento público, ele é uma peça, um instrumento fundamental para a gente conseguir igualdade e equidade dentro da sociedade, né? Se igualdade é aquela possibilidade de dar às pessoas as mesmas oportunidades, equidade é adaptar as oportunidades, deixando-as justas. E o orçamento público é uma peça fundamental para que a gente consiga não só mais igualdade, mas também mais equidade na distribuição dos recursos públicos e na realização daquelas tarefas e funções do poder público. Aqui tem um conjunto de bibliografia sobre isso, tá? Tem o livro e os 2 capítulos que são recomendados para vocês lerem, que é a bibliografia básica desse curso, mas há também algumas outras referências que eu passo aí, todas elas estão disponíveis na internet, quem quiser conhecer melhor, aprofundar, e também o link aí para essa coleção do Orçamento Fácil. Tá bom, gente? Então, queria agradecer a vocês, muito obrigado por prestarem atenção e acompanharem o vídeo aqui até o final, e convido vocês já para continuarem esses estudos desse tema, acompanhando a partir do próximo vídeo, em que nós vamos tratar
das classificações orçamentárias. Também um fator muito importante para a gente compreender como chegar às informações, como compreender as informações que estão disponíveis lá, relacionados à quantidade de recursos, que finalidade eles se destinam, de que maneira eles têm que ser gastos, tá? Porque isso são as classificações orçamentárias que permitem que a gente compreenda e acompanhe o orçamento. Obrigado de terem acompanhado o vídeo até aqui. Nos encontramos no próximo.